gostar também. Qual a diferença de mãe e pai? Eu tô curiosa para saber. É a mesma coisa? Sim. Ainda pequeno, vivendo a experiência de cuidado através de sua mãe, mas também de seu pai, Benji julga que as mães e os pais são a mesma coisa. Como tal construção não se dá exclusivamente no seio familiar e tem forte influência de outros contextos, como igreja, escola, mídia, as crianças vão pouco a pouco colocando as mães nesse lugar idealizado e singular, atribuindo a elas este amor incondicional, que deve, inclusive, ser recíproco, como destaca Sabine, 7 anos. Ter uma mãe é muito especial nas nossas vidas. Ter uma mãe é muito bom, que te acolhe e faz muitas coisas boas para você. Eu amo minha mãe e as outras crianças devem amar. Ter uma mãe é muito bom. Buscando entender melhor este processo de construção e como as crianças produzem este ideário materno, perguntei a Juliana como ocorre essa idealização. Ela nos respondeu: é muito interessante porque quando a gente se aproxima das crianças, né, de como é que as crianças, a gente sabe que a criança ela vai se apropriar do mundo a partir da brincadeira, né? O brincar é uma forma de elaborar o seu eu no mundo. Então ela vai imitar o que é ser mãe, ela vai imitar o que é ser pai, ela vai imitar o que é ser um pássaro, né? Enfim. E aí ela começa a se apropriar de uma determinada construção social sobre o que é maternidade, né? E é muito interessante porque a gente vai identificando que, dependendo do grupo social, o que é maternidade vai ser completamente diferente. Exatamente pelo exercício, como não é algo natural e imanente da mulher, que é algo que surge da mulher e ela naturalmente desenvolve, mas sim é uma prática social construída socialmente, inclusive a partir das condições materiais de cada uma dessas mulheres, a maternidade vai ser exercida e construída de diferentes formas. Essa idealização pode ser fruto de uma maternidade protetiva, da maternidade da mãe que educa, da mãe que cuida. Pode ser uma maternidade que a criança ainda não sabe exatamente o que é, mas que ele sabe que a mãe é um ser especial, uma pessoa querida, como é o caso de Gabriel, 4 anos, que mora na Inglaterra. What is a mum to you, B? I don't know. You don't know? What is it? What mum means to you? Loving you. Yeah? Yeah? What else? You're my sweet darling. Yeah? Yeah. What? Quando perguntado o que é a mamãe para você, Gabriel diz: não sei, eu te amo, você é minha querida. Vejam, Gabriel ainda não sabe exatamente o que é uma mãe, mas ele já sabe o lugar que essa mãe tem na sua vida. Compreendendo que com o passar do tempo, as crianças vão construindo outras abstrações capazes de ampliar esse sentido, Samuel, seu irmão um pouco mais velho, de apenas 6 anos, também traz essa realidade da mãe afetuosa. Para Samuca, entretanto, a mãe também é especial, só que ela é especial porque faz bolo, cupcake e cuida deles. O que é uma mãe? Uma mom. Yeah. What is a mum? Uma mamãe. What do mamãe means to you? Be kind. Look after each other. Make cupcakes. Make cake. And be special. Vejamos. Certamente essa mãe faz muitas outras comidas. Entretanto, ao descrevê-la, Samuel invoca aquelas que são as suas preferidas, rememorando este lado da mãe que ama e lhe cuida, garantindo afeto, bolos e cupcakes. Buscando entender um pouco Samuel, conversamos com Fernanda Andrade, psicólogo, psicanalista, professor do Departamento de Fundamentos da Educação da UFPB e, acima de tudo, meu eterno e amado orientador de mestrado e doutorado. Fernando fez uma reflexão muito importante, destacando que não é um processo exclusivo da infância, mas que a idealização é algo que marca as pessoas. Isso porque, ao analisar as razões psicológicas das mães idealizadas, Fernando nos diz que a idealização é um processo de exaltação das qualidades positivas de alguém ou de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu digo que João Pessoa é a cidade mais bonita do mundo,
Isso, obviamente, não é verdade, ou pelo menos não é estritamente verdadeiro, na medida em que tem a ver com uma hipotética exaltação, um exagero das qualidades da cidade em que eu moro. É óbvio que você, Catarina, você, Adriana, poderiam pensar de outra maneira, discordar de mim, enfim, porque as suas experiências são diferentes. A idealização, então, tem a ver com o resultado de um longo processo de experiências, de construção de uma imagem positiva sobre o outro, ou sobre um objeto ou um ambiente que permite ou permitiu uma certa experiência agradável, prazerosa, geralmente associada a um significado mais complexo, ou seja, ao amor, geralmente associada a experiências amorosas. Bom, então, se a idealização é esse processo de acentuação do que há de positivo na outra pessoa, é preciso entender que, para que ela aconteça, são necessárias, tanto, de um lado, uma relação amorosa, provavelmente amorosa, em que o prazer, em que a alegria, em que o contentamento, em que a satisfação de necessidades estão incluídos todos esses elementos para contribuir para o estabelecimento de vínculos afetivos. Então, nesse caso, é preciso pensar que a idealização é o resultado de uma história de relacionamentos que se tem com alguém ou alguma coisa, algum lugar com que as experiências são geralmente agradáveis, prazerosas e depois são amorosas. A ideia de amor está aí presente, mas no começo da vida muito associado ao atendimento às necessidades não só físicas, mas às necessidades afetivas. Ao destacar essa exaltação das qualidades de sua mãe, é possível identificar claramente que Samuel fala das iguarias que ela produz. Ele não traz qualquer produção, mas sim aquelas que ele julga como as melhores, que lhes trazem experiências agradáveis. Samuel, ao falar sobre sua mãe, exalta as qualidades que ele reconhece como positivas nela, através das quais ele lhe idealiza. É nesse sentido que Fernando nos explica. A idealização é efeito da construção de vários vetores que se articulam. Ela é, como eu disse, uma exaltação das qualidades positivas. Mas para que ela aconteça, é preciso que haja a capacidade de representar primeiro. Porque a idealização fala de ideal. E ideal é um conjunto de ideias que são, obviamente, conteúdos abstratos. Cada vez mais abstratos ao longo do tempo. No início, a gente pode falar de representação associando a imagens. O bebê, por exemplo, no começo representa com gesto, com a linguagem não verbal. E essa língua não verbal, essa linguagem não verbal, melhor dizendo, ela já aponta para uma certa capacidade incipiente de representação. Porém, com o ingresso na linguagem, com a capacidade de representar, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista afetivo, a criança vai sendo capaz de compreender e de manejar a realidade num segundo plano, que é fundamental para nós todos, seres humanos, porque é o plano no qual nós interagimos na maioria das vezes. Neste momento, por exemplo, nós estamos interagindo em função de representações. As imagens de vocês estão dentro da minha tela, a minha imagem está dentro de mim, nós estamos falando, eu falo e sei que vocês me escutam. Eu não estou aí ao lado de vocês, tocando em vocês, felizmente, né? Nesse momento de isolamento obrigatório para a quarentena, o bom é que a gente esteja realmente isolado. Mas essa capacidade de pôr o mundo numa segunda ordem, de representá-lo, vai se sofisticando, vai se tornando mais e mais complexa. E nesse processo de representação, em que não só eu falo da realidade, mas eu começo a falar de mim mesmo, surgem variáveis, surgem vetores fundamentais. Um deles é o eu, a noção de eu, que envolve autoconceito, autoestima, autoimagem corporal. O eu é uma construção também. E essa construção se dá em função da minha capacidade de representar, mas, por outro lado, em função
do que os adultos dizem de mim e falam a meu respeito e esperam que eu seja para eles e elas. Se a gente pensa nas mães, a gente pensa no monte de expectativas que mães, em geral, têm para seus bebês, para suas crianças, sejam essas crianças biológicas ou adotadas, não importa. Há uma série de expectativas, o que é muito desejável, diga-se de passagem. Sem essas expectativas, seria dificílimo, se não impossível, cuidar de crianças. Porque cuidar de crianças dá um trabalho gigantesco, é muito trabalhoso, está ali à disposição 24 horas quase por dia, tentando atender às necessidades, algumas delas difíceis de se compreender no primeiro ano, porque bebês não falam, então a gente não adivinha, e a gente não sabe, é preciso ir construindo uma capacidade de comunicação muito fina que se estabelece entre bebê e adultos que cuidam desse bebê. Vamos pensar nas mães. O choro do bebê começa a comunicar de maneiras variadas. A modulação do choro vai começando a indicar algo que é construído entre adulto e bebê, nessa dia de adulto e bebê. Aos poucos, essa dia vai mudando, se torna adulto-criança, a criança já fala. E aí ela começa a se nomear, a nomear os outros, ela começa a reconhecer que os outros têm expectativas sobre elas. E, portanto, que há ideais. Esses ideais são esses conjuntos de ideias carregadas de valores de diferentes domínios, o valor moral, o valor estético, por exemplo, que começam a incidir sobre a autoestima da criança. E, claro, pensemos do outro lado, também tem a ver com o conjunto de valores e de sentimentos e de afetos que estão no outro lado desse par, que é o adulto. Então, nesse sentido, a representação do eu, mas também o reconhecimento de que o outro existe independentemente da minha vontade, de que o outro está lá no início gratuitamente, na melhor das hipóteses, por amor, está lá porque me quer, porque me incluiu na vida dele, ou no caso das mães, na vida delas. O reconhecimento do outro, em primeiro lugar, e de mim, em segundo lugar, em função do que o outro espera de mim, constrói esses ideais. E esses ideais vão, como vocês podem perceber na fala das crianças, correspondendo, em parte, a duas variáveis aí importantes. Uma, a idade da criança. A idade da criança dá conta, de um lado, do desenvolvimento cognitivo dela, de como ela consegue organizar um conjunto de representações, e essas representações vão variando. Por exemplo, eu vi a fala de uma criança, Catarina me enviou as gravações de crianças, eu vi uma fala de uma criança em que a mãe pergunta, provavelmente a mãe, pergunta à criança o que é mãe. E a criança demora a responder, do nosso ponto de vista, ela não consegue dar uma resposta rápida. É uma criança de 4 anos. E aí ela diz, mãe, demora, a mãe insiste na pergunta, ela diz, mãe, é tudo. A criança responde tudo. Por quê? Porque, de fato, de um lado, isso é muito verdadeiro, a experiência de maternidade é uma experiência que envolve toda uma sustentação das condições de vida, e, de outro, envolve também a representação mais refinada, que no início não está presente, de uma outra figura e da relação com essa outra figura, que é a cuidadora. Fernando chama a atenção que, embora seja comum a idealização de suas mães pelas crianças, nem sempre isso ocorre. Ele exemplifica essa situação citando o filme Cafarnaum, dirigido por Nadine Labaki, cujo enredo conta a história de um menino que processa seus pais por terem lhe colocado no mundo e terem sido violentos e negligentes com ele. O protagonista do filme, Zain, um menino de 12 anos, não se refere à sua mãe da forma idealizada como nós vimos aqui, mas sim ele se refere a ela como uma mãe a quem ele sente desafeto. Ele tem a imagem de uma mulher cruel e fria. Com este exemplo, Fernando nos presenteia, dizendo que as idealizações são, em sua maioria, construídas em cima do amor. Foi então que eu lhe perguntei, Fernando, por que essas mães são idealizadas? E ele me disse: as mães são idealizadas porque elas são, geralmente, em função dos papéis de gênero na nossa cultura, os adultos encarregados do cuidado da criança ao longo dos primeiros anos de vida.
até que a criança ganhe autonomia para isso. Se fôssemos nós, homens, a cuidar dessas crianças, provavelmente nós seríamos idealizados antes das mulheres.